Tudo bem? Boa noite, Renata. Boa noite, todo mundo aí Boa acompanhado no noite. seu Instagram. Pessoal que está chegando aqui pelo meu também. Muito feliz de estar aqui hoje. Pode continuar, só fazendo uma introdução aí. Vamos embora. É porque a minha introdução é sempre um pouco atrapalhada. Vou te contar. Se eu não estou vendo a outra pessoa, parece que eu estou falando assim pro nada, tá? Mas, enfim, eu estava compartilhando com o pessoal que nós já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. O Manuel é um rapaz brilhante, de qualidades infinitas. E ele foi morar do outro lado do mundo, né? Na Austrália, e a gente conversando, a gente percebeu que a Austrália, assim como o Brasil, ela tem é um país que foi colonizado, por isso a gastronomia daí recebeu influência de vários outros países, assim como no Brasil, que as nossas comidas, além de ser regionalizada, né, dos países, nas regiões, a gente sofreu influência europeia, africana, indígena, né? Enfim. Manuel, você me pegou no comecinho da gastronomia, quando a gente trabalhou lá em Cruzeiro junto. Eu fazia lanche natural para vender, não era? Foi o Um lanche primeiro a gourmet, comprar. Fique registrado. era o lanche que eu fazia, eu vendia na prefeitura, na Câmara, para todos os meus colegas de trabalho. O lanche era sucesso, gente, porque eu Nossa, vendia era uma bem, o delícia. pessoal gostava. É o mesmo lanche que eu ainda mantenho no Ateliê do Sabor, hoje. Uhum. E naquela época, quando eu comecei a fazer os lanches, foi um nicho de mercado que eu identifiquei, foi quando eu fui cursar gastronomia. E daí, nesse período que está fazendo aí uns 7, 8 anos atrás, eu não parei mais, eu me identifiquei. E aí eu falei assim, nossa, meu pai fala assim, estudou para acabar na beira do fogão. E eu falo assim, adoro, 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 é o que eu quero para a vida. E aí, Manuelzinho, você aí na Austrália, quanto tempo que você já está por aí? Renata, eu tô aqui na Austrália já faz 1 ano e 5 meses. Tá, Na se real, eu vim para ficar apresenta um para o ano. pessoal que Eu está vim para ficar um assistindo. ano, decidi ficar um ano mais depois. Que bom, quer dizer que você gostou da experiência por aí, né? Na vida aqui é incrível, né? Que é um país super desenvolvido, as coisas realmente funcionam como deve funcionar. A gente vai bater um papo sobre algumas é, especialidades aqui relacionadas à culinária e que mostram como o país é organizado nesse sentido também, e que como as políticas públicas convergem com as questões do dia a dia. E a Austrália é considerado um país de sorte, né? Porque a gente está vivendo agora a realidade do coronavírus, mas tirando essa parte do coronavírus, há 29 anos a Austrália não vivia uma crise igual está vivendo agora. Então, são 29 anos de desenvolvimento que fez com que o país chegasse nesse patamar, especialmente que a cidade que eu moro, Melbourne, que foi considerada por 7 anos a melhor cidade do mundo para se viver. Foi justamente por isso que eu escolhi vir para cá. É, você é um rapaz inteligente, né? Você escolheu o lugar certo. Manuel, você, como brasileiro, eu adoro que quando sempre acompanhando suas lives, você faz questão de deixar a bandeira atrás de você, né? Uma bandeira que eu também carrego no coração, que é de um lugar onde eu fiz vários amigos e que a gente tem muita história. Fala um pouquinho para as pessoas de quem é o Manuel Felipe, porque eu conheço o Manuel Felipe e eu só tenho elogios para você. Então, assim, além de toda a sua capacidade laboral, eu já te falei, né? Eu acho que essa tomada de decisão de você ter ido para a Austrália, além de acrescentar para o seu currículo profissional e do enriquecimento que você traz com ele, e hoje a gente, falando mais cedo sobre as qualidades, as políticas públicas que o país tem, fala para mim como que você, que eu estou te acompanhando, está inserido agora numa nova realidade, né? Está contribuindo para as pessoas que estão aí na sua volta. Porque eu sei que você Renata, faz vários trabalhos e eu tenho certeza que você contribui de forma muito positiva. não, isso. Para mim, logo quando eu decidi fazer o intercâmbio, eu estava escolhendo entre Canadá e outras cidades, aí vi que Canadá não seria o ideal, aí comecei a pesquisar sobre a Austrália, descobri Melbourne. Pô, Melbourne é a capital da gastronomia na Austrália. Melbourne é muitos eventos, muitos parte de arte, cultura, que é bem forte também. Eu sou apaixonado por essa questão, falei, tem que ir para lá que eu vou.
Aí deu certo, as coisas deram certo. E assim, no começo foi muito difícil, porque eu não falava inglês. Cheguei aqui, meu inglês era zero. Aí eu estudei bastante nesse 1 ano e 5 meses, aprendi, hoje me viro super bem. E não conhecia nada também, né? Porque a gente está em cruzeiro, vai na padaria, vai na esquina, você não tem uma grana, você paga depois, você vai em São Paulo, você pega um ônibus, você volta para cruzeiro. Mas aqui eu tô, tipo, quase 22 horas de viagem de distância da minha cidade. E aqui eu sou mais um, né? Então era muito difícil para mim no começo. Mas graças a Deus, tem uma coisa que eu falo que eu não sou tímido, isso me ajuda muito, né? Então foi que fez com que eu conseguisse me inserir em vários meios aqui que me fortaleceram bastante, né? Um deles que eu posso destacar em Cruzeiro, eu sou associado honorário do Rotary Club, né? E quando eu cheguei aqui, eu já logo procurei criar uma conexão com o Rotary também. Meu intercâmbio não é pelo Rotary, meu intercâmbio é particular, mas por esse título que eu tenho na Cruzeiro me permite me apresentar em outros clubes e aprender com eles como as coisas funcionam, né? E eu fui super bem recebido aqui pelo Rotary de Melbourne. Inclusive ontem a gente teve a troca de presidente, a gente participou da reunião online, que agora é tudo pelo Zoom por conta do coronavírus. E o pessoal gosta bastante porque eles acompanharam minha evolução aqui. Eu cheguei lá, conversava com eles pelo Google Tradutor. E agora eu fui com o tempo aprimorando o inglês, aí cada reunião que eu ia já falava um pouco mais. E hoje a gente conversa super tranquilo, eles me usam como exemplo e também nas questões sociais que o Rotary envolve e que eu gosto bastante também, né? Um exemplo é um projeto que existe aqui, que foi desenvolvido pelo Rotary, chama Second Bite. Se a gente for traduzir para o português, literalmente, é algo como segunda mordida. Como é que funciona? Todo domingo vai um time de voluntários para o mercado da cidade, e nesse mercado fica dois times. Um tem uma van do Second Bite, fica um time ali na van, o outro time vai para dentro do mercado, geralmente no final da feira, coletando os alimentos que sobraram da feira. Esses alimentos a gente Que leva para perto da ótimo! van, o time que está na van separa os alimentos que é bom e que não é. O que é bom, a van leva para um outro centro de triagem, onde esse alimento ele é processado e ele é destinado para moradores de rua, é destinado para instituições sociais, enfim, para quem tem que É chegar, né? um lado da gastronomia que a gente fala sustentável também, Sustentável, né? exato. E funciona super bem, Sustentável porque e da assim, gastronomia social, né? Porque ela abrange o pilar da sustentabilidade na questão de não ter desperdício, né? Um alimento que poderia ser jogado fora, que se ninguém for lá pegar, com certeza ele seria descartado. E aí você tem um papel importante nesse projeto. Acho muito legal. Eu acho que projetos parecidos podiam ser implementados. Na semana passada eu estava numa live com a Cidinha Santiago, culinarista da TV brasileira, e ela estava exemplificando vários projetos que acontecem nesse nível que ela participa. Aqui na região a gente não conhece nenhum, mas eu acho muito legal, não só em tempos de pandemia, mas poderia ser algo corriqueiro, algo a se pensar, algo a se engajar, né? Tanto no município de exato. Cruzeiro, quanto, por exemplo, no município de Caçapava, né? E a E, gente e tem um esse, desperdício de toneladas de alimentos por dia. exato, exato. E esse é um projeto, ele é permanente. Ele já acontece há bastante tempo e eu, tipo, tô alinhando agora com o Rotary de Cruzeiro, justamente para a gente implantar lá, porque é super viável, sabe? É super possível Sim, de fazer, no, tipo, a estrutura que é, precisa é mínima. Mas é que uma outra questão. aqui no Brasil aconteceram alguns problemas antigamente e a legislação meio que ficou proibido, porque parece que fizeram uma doação, aí a pessoa passou mal com o alimento que recebeu, e daí às vezes não armazena direito e fala que passou mal, deu intoxicação alimentar, e isso acabou barrando muito. Mas o presidente sancionou uma lei hoje, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei hoje, onde ele permite que esse descarte de alimentos ele seja direcionado já direto para seja doado, né? E a responsabilidade do doador vai até a hora que a pessoa recebe. Então, assim, eu como instituição, ao invés de eu jogar fora, ou descartar de restaurante ou coisa e tal, eu posso pegar e posso doar para você, Manuel, para sua entidade, para sua instituição.
E a minha responsabilidade termina a partir do momento que você pegou. Eu acho que isso é muito legal, porque consegue abranger um número maior de pessoas, consegue alcançar um número maior de pessoas realmente necessitadas. E eu acho que projetos assim, sustentáveis e gastronômicos sociais, eles tinham que acontecer em um nível muito maior, para que a gente tivesse uma conscientização do não desperdício de alimentos. Tem muita gente passando fome, tem muita gente que precisa. E nesse período de Covid, onde milhões de pessoas tiveram que parar de trabalhar, eu acho que essa questão do alimento chegar à mesa é super importante. Então, assim, nota 10 para o Rotary aí, nota 10 para você participando desse projeto super E legal. tem um outro, que esse é permanente, mas tem um trabalho que a gente faz também, vou falar bem rapidamente, que é justamente a comunidade brasileira aqui em Melbourne, que foi um projeto criado pela É Priscila muito grande a Ferreira. comunidade brasileira aí. Renata, ela é bem fragmentada, sabe? Infelizmente, ela é bem fragmentada. Depois que eu conheci mais de perto, eu percebi isso. Mas a galera faz o que é possível fazer, né? Então, tem pessoas engajadas. E assim, a Priscila Ferreira é também uma super líder aqui. Ela é uma pessoa que eu tive o maior prazer de conhecer. Ela foi por muito tempo proprietária de uma agência de intercâmbio aqui, então trabalhou a vida inteira com estudantes. E logo que começou o coronavírus, um estudante procurou ela porque ele perdeu o emprego e ele estava sem comida e sem roupa de frio. E ela foi e deu atenção para ele. Ela falou: pô, o estudante veio pela minha agência. Agora ele precisa, não vou ajudar ele, por mais que eu não tenha mais agência. Aí ela pegou, fez um movimento, conseguiu ajudar esse estudante. Despertou nela a atenção de que se esse estudante estava precisando, outros também estariam. E o que ela fez? Ela criou um grupo no Facebook chamado Covid-19 Brasileiros em Melbourne. E ela se surpreendeu, porque não foi só um, foram centenas de estudantes entraram lá para poder registrar e solicitar ajuda. Daí ela com a filha dela começou a percorrer o bairro dela e conversou com os amigos para poder arrecadar alimentos e roupas. E o negócio foi crescendo de uma tal maneira e foi chegando mais voluntários, até que eu cheguei também. E assim, o time foi se fortalecendo. Hoje são 700 estudantes inscritos, já são mais de 9 toneladas de alimentos que a gente já doou para esses estudantes. E assim, é um trabalho incrível também, tá aqui no meu Instagram, quem quiser acompanhar, tem os vídeos, tem os registros todos, e que fez bastante diferença na comunidade, né? A gente teve até na Embaixada do Brasil aqui na Austrália para poder conversar lá com o cônsul, com as pessoas responsáveis para poder buscar mais ajuda, porque a demanda é bastante. E hoje eu fico pensando, se não fosse a atitude dela, porque a gente não teve ajuda do governo da Austrália, entidades brasileiras aqui que são responsáveis, que talvez teriam que ter tido essa iniciativa, também acabaram não tendo, infelizmente, e partiu dela, de uma pessoa, uma iniciativa Uma pessoa popular comum, da Priscila, uma e cidadã. que hoje ajuda 700 estudantes semanalmente, toda terça-feira. Tô vendo aqui a Deb Tour, que é uma das maiores responsáveis pelo turismo aqui na Austrália, também está conectada com a gente, faz parte desse projeto. Deb, um beijo. Que legal. Muito legal esse E projeto. não, e é incrível. Eu fico muito feliz de poder participar, Renata, porque assim, graças a Deus a gente tem uma estabilidade, né? E seria muito fácil ficar Exatamente. dentro de casa, esperando o Covid passar, tudo passar sem fazer nada. Então a gente que é solidário já de coração, eu fico muito feliz de fazer parte, que vai ficar para a história, né? A história vai contar depois. O que você fez durante a pandemia? Eu vou ter orgulho de falar. Participei desse Ô, projeto Manuel, ajudando quem realmente precisa. Ô, Manuelzinho, mas não tenha dúvidas, você já tem um currículo bem amplo, apesar da sua pouca idade, viu? Eu já falei isso para você, né? Ô, Manuel, fala um pouquinho para mim, vamos para esse lado da gastronomia. Eu fui Vamos. pesquisar para a gente poder conversar, e aí o que que acontece? Eu vi que na Austrália é muito comum os restaurantes terem uma plaquinha na porta, né? Que você pode entrar com a sua bebida. Aqui no Brasil, isso é muito complicado. A gente vai a um restaurante e não pode levar bebida. E se a gente leva a bebida, a tal da rolha, né? Isso é cobrado e às vezes é caro, assim, rolha R$ 50 uma rolha, enfim. Aí não, aí é bem normal os lugares onde as pessoas podem ir, né, levar a sua bebida com a maior naturalidade do mundo e ele só paga o que ele consumiu. Isso barateia muito a refeição, né? Eu estava lendo que isso barateia muito a refeição. Como que funciona isso no dia a dia para você que chegou aí agora? Tipo,
Há uma Esse é, adesão, isso é muito normal mesmo? Ou é essa normal, isso questão da... é. Eles chamam de bring your own. Lá, é tipo, traga o que é seu, sabe? Se a gente for traduzir Aham. literalmente. Então, tem alguns restaurantes que realmente permitem. Geralmente são vinhos, né? Que é o que a galera aqui costuma beber demais. Então, você pode levar a sua própria bebida pro restaurante. Isso barateia bastante, né? Principalmente para quem é estudante internacional ou até próprio australiano, que às vezes tem preferência por um vinho, alguma bebida especial. Isso ajuda muito, porque assim. Restaurante tem de todos os tipos, todos os estilos, todas as classes Isso. também, né? Então, assim, Aqui é muito comum a gente... Pode, pois não, pode pode falar. terminar. Não, é que eu ia Então, falar. Tô falando, restaurante tem de todos os tipos, né? Aí é normal a gente encontrar restaurante japonês, italiano, enfim. Mas acho que pela localização, que nem a gente estava falando mais cedo, aqui a gente come muito carne com batata frita. Aí é peixe com batata frita, aqui é né? fish and chips, é peixe com fritas. É um dos pratos populares Peixe aqui. com frita. É assim, é bem gorduroso, sabe? Porque é fritura, mas é muito bom, eu adoro. É muito bom. É muito Um bom. dia ainda vou ir te visitar, viu? Vai eu e o Vem, Sidney. vem. Aliás, o Sidney Deixa eu mandar um perguntou hoje abraço se pro você já Sidney, tá conheceu. online aqui com a gente também, vi que ele chegou aqui na live. Um abraço, Sidney. Não, e o Sidney perguntou assim: ele já foi lá conhecer minha cidade? De Sidney, você já Já conheceu? fui 2 vezes para Sydney já. Foi muito legal. Show de bola. Manuelzinho, algumas curiosidades referente à Austrália, onde a gente vê o nível de um país de primeiro mundo. Como, por exemplo, eu percebi muitas fotos procurando para a gente bater esse papo, que tem algumas churrasqueiras instaladas em Ah, lugares públicos, né? E aí eu falei assim, caraca, mas como que é isso? E é normal as pessoas fazerem churrasco em lugares públicos, né? Coisa que aqui a gente ainda não tem essa, não faz não, parte ainda infelizmente. das políticas públicas brasileiras. A gente ainda está na fase de implantar bicicleta e ainda está difícil. E aí, o que, que acontece? Como que funciona esse negócio? É livre? É só eu É chegar, tem que livre, é agendar? Como é livre. que é? Não, é assim, quase todos os parques, nas praias, tudo tem essa estrutura. Como é que é? São chapas, né? Não é churrasqueira de carvão, é chapa de alumínio que você põe o papel. Tem gente que põe a carne direto na chapa, Tipo a gente aquelas de quando fazer lanche, né? Tipo isso, aquelas isso. chapas de E fazer tipo lanche. de Só que fazer tudo lanche. eletrônico, né? É tudo eletrônico. Você chega, você aperta um botão, você aperta e segura o botão, vai ficar verdinha a luz, aí vai começar a esquentar a chapa. O que a gente faz? A gente coloca um papel alumínio na chapa e coloca a carne e faz a carne ali. É super comum no final de semana, você vê nos parques, na praia, famílias, amigos reunidos fazendo esse barbecue, né? Porque tem, além da chapa em si, tem toda a estrutura. Tem mesa, tem banheiro. E às vezes os próprios Espetáculo. homeless, os próprios moradores de rua usam essa chapa para esquentar comida, sabe? À noite, eu já vi. E assim, é super comum, a galera adere bastante. E uma coisa que me chama a atenção é que assim, você pegou limpo, você deixa limpo. Então as pessoas respeitam isso, sabe? Você chega lá, a pessoa usou, às vezes tem outras pessoas que estão ali perto esperando acabar para poder começar As pessoas, um mas novo. sempre respeitam essa questão da coletividade, né? Sempre Eu acho que respeitam. isso Isso é ainda uma coisa não está incrível aqui que muito. faz muita diferença, sabe? No dia a dia da Austrália, tipo, você parar, atravessar a rua, o carro para. Aqui, porque aqui é tudo muito por exemplo, se atravessar a rua, tem o semáforo digital para pedestre. Se atravessar a rua com o sinal fechado e a polícia ver, você recebe uma multa, US$ 150 mais ou menos. Uma curiosidade Sim, ou também é que assim, seja, a disciplina vai para os dois lados, para o dá para os dois pedestre lados. e para o motorista. Ok, Exato. e funciona, né? E funciona. E assim, também tem parques que pode beber cerveja, tem parques que não pode. Por exemplo, eu não posso comprar uma cerveja aqui no café da esquina da minha casa e sair tomando para a rua. Tem lugar certo para você Entendi. beber e tem lugar certo pra você poder fumar também. E a mesma coisa na questão dos parques. Tem parque que você pode beber, tem parque que você não pode. Na praia, E a curiosidade, na praia você vou pode falar, beber de novembro até março. De março até fora novembro isso, do não, ano né? não pode. Entendi. Muito legal essas regras. Mas, assim, a curiosidade fica de uma coisa que a gente não vê aqui no Brasil nunca, né?
questão da quantidade de álcool que o consumidor pode beber Isso é uma coisa num interessante bar ou num também. restaurante. Porque, assim, aqui no Brasil, a gente sabe, eu sento num barzinho ou no boteco, no restaurante, onde for. Enquanto eu tô pedindo, o garçom tá servindo. Você sai de lá bêbado e tá tudo certo, né? Como se tivesse tudo certo. Colocando o risco das pessoas, ainda mais quem dirige, que isso é muito normal, colocando a vida das pessoas em risco. E aí não funciona desse jeito, né? É uma cidade monitorada. Se a pessoa bebe além da conta, né? Aliás, acho que ela nem consegue chegar a beber além da conta, porque se é percebido pelo garçom, não é isso? Que Exato. ela já tá, tipo, alegrinha, ou seja, não vende mais bebida alcoólica, né? Isso. Deixa eu mandar um abraço, ô, Renato, antes de eu responder isso aí. Tem um pessoal conectado com a gente aqui. O Sim, então eu tô vendo Sidney, bastante gente entrar aí pra gente. Tiago, Cassiano, Daniel, Adélia, Érica, a Laura. A Laura é uma pessoa com uma energia incrível também. Eu acho que vai adorar bater um papo com ela. Ela mora aqui em Melbourne, aqui na Austrália, há muito tempo. E um Olha que beijo, show, um Laura. beijo, palavra. O Marcos, meu amigo lá de Blumenau, Santa Catarina, tá aqui com a gente conectado também. Grazi, enfim. O que acontece? Aqui essas leis são muito rígidas, né, da questão da bebida alcoólica. E as leis variam de estado para estado. Então, aqui em Vitória, o que acontece? Se eu for para uma festa, para um nightclub, uma balada, e beber muito, se o pessoal tem três coisas, assim, você chegar na fila da balada, o segurança olhar para você, não for com a sua cara, você já não entra. É mesmo? Tem É, isso? tem isso. Mesmo Se não você tiver, não tendo bêbado, mesmo você não estando bêbado, se tiver com uma roupa inadequada para o lugar, você já não entra, entendeu? Tem entendi. tudo isso. E se você tiver bêbado, aí que você não entra mesmo. Se ele perceber que você tá bêbado, aí que você não entra mesmo. E assim, você chegou na balada e tá tudo certo, você começa a curtir e tal. Você vai pro bar e os baristas, os barmans percebem que você tá já alterado, eles já te param de vender bebida. Não pode mais vender. E se te pegarem bebendo, se algum amigo vê que você tá bebendo, eles já te colocam para fora, você e o amigo. E assim, por exemplo, bebeu, passou da conta, colocou para fora. Colocou para fora, o cara foi, fez bobagem aí pra rua, eles vão localizar essa pessoa, vão localizar onde que esse cara tava, vão até a festa que ele tava, vão ver quem que foi que vendeu a bebida para ele e vai penalizar a pessoa e vai penalizar a festa também, o espaço que Entendi. aconteceu. E funciona Então, mesmo na prática? Funciona. funciona. Então, Renato, tudo então aqui eu imagino. funciona. A maioria das coisas a maioria tudo funciona. Isso que é incrível. Que bom, né? Que bom. Como tem que ser, Significa que né? tem interesse. É, culturalmente as pessoas são bem ajustadas quanto a isso. Pensa também na coletividade, porque eu acho que o principal das leis é a gente estar voltado para a coletividade. E aqui no Brasil a gente é muito aberto, né? Você vê que o país a gente enfrenta um problema muito sério de política pública, até relacionado à pandemia que a gente está vivendo, né? Essa falta de governança e de liderança que impactua em todo o país, em Em todas as tudo, né? regiões, né? O presidente diz uma coisa, o ministério diz outra, bloqueia uma coisa, bloqueia outra, e isso não é legal para ninguém. Manuelzinho, o que, que você mais, tirando o fish and chip, o que mais você gostou de comer aí? Você já comeu uma feijoada? Com a feijoada, comi ontem, num restaurante brasileiro que tem aqui de uma amiga minha, mandar um beijo pra Mas é Moab. aquela feijuca igual a nossa, assim, aquela feijoada tenra, com aquela É carne assim, é uma igual, feijuca é igual a nossa? igual porque o chefe é brasileiro, né? Você estava num Então, restaurante brasileiro. é, porque feijoada em outros lugares, tipo, que não seja restaurante brasileiro. E não é todo dia que tem também, Entendi. né? Depende do lugar, depende do restaurante. Mas é muito bom, eu gosto. Eu gosto muito aqui o carneiro assado é muito comum também, sabe? Ele é tipo, é uma das receitas australianas mais populares. Ele às vezes vem servido com batata assada, com ervilha, cenoura. É bom Sim, o demais. carneiro, o molho barbecue, a costelinha barbecue também é muito Costelinha comum, né? Faz barbecue, parte aí te vê no Outback aí no da Brasil. Austrália.
Tem alguma carne exótica? A gente falando Tem. de carnes, né? Então, por exemplo, um animal muito típico aí, uma das curiosidades da Austrália é que a quantidade de habitantes que tem no país tem o dobro de canguru. E o que que faz com esse canguru todo por aí? Exato, são 25 milhões de habitantes na Austrália e, segundo governos, o dobro da população de canguru, ou seja, mais de 50 milhões, Mas né? assim, os cangurus, eles ficam na onde? Eles têm reservas? Como que Tem funciona? reservas, tem na natureza. É que assim, aqui a cidade é grande, né? Melbourne é uma cidade grande, então você não vê canguru pra rua, mas tipo, você viajar meia hora, 40 minutos pra fora de É Melbourne, é possível normal. você ver canguru passando na estrada. Às vezes é até É triste ver, porque mesmo? assim, eles são super fofos, né? Os bichinhos. E, e assim, às vezes você vê canguru morto, porque o canguru ele é animal de hábito noturno. E às vezes ele tá na beira da estrada, vai pular no meio, só vem o carro e pum, e já era, entendeu? Então os motoristas até Entendi. às vezes evitam dirigir à noite por causa dos cangurus nas estradas. Então é super comum. E por ter essa grande população de canguru, a caça ela é legalizada. Então é permitido caçar. Então eles usam o couro e a carne. E a carne, ele, tipo, tem um Entendi. gosto bem característico de carne de caça, sabe? Ela não tem muita gordura, mas mesmo assim ela é É bastante uma rica carne em magra. proteína. Mas é bastante rica em proteína. E ela, tipo, ela é bem macia e tem um gosto adocicado, sabe? Então é super comum a galera comer hambúrguer de canguru, bife de canguru. É bem Olha bacana. só, essa é uma curiosidade muito legal. Os bifes de canguru, você já experimentou? Olha, Renata, eu te confessar que ainda não, A sabe? Adriana é minha Porque prima, tá falando que dó do que dó canguruzinho. dos Eu falo, canguruzinhos, cara. Ainda não, mas tem curiosidade de experimentar ó, numa oportunidade eu vou. então, hoje eu tava falando pra você, vegana talvez eu nunca vi, mas o meu consumo de carne diminuiu muito pela forma como é feita a criação do animal. Então, quando falam canguruzinho para mim, é igual um cachorro. É animal de estimação, que você cria afeto. E aí eu acho que eu não ia ter coragem de comer um canguruzinho. Não, eu ainda tô com receio. Já tive a oportunidade, mas eu fiquei meio assim. Aí eu fui para a opção do pato, que eu fui quando eu comi o pato, que também é uma carne meio acinzentada, uma carne. Pato eu gosto de pato, gosto de. Já fiz pato várias vezes, gosto, e é uma carne exótica, assim, também, né? Mas come no dia a dia. Você, Manuel, aí, brasileiro, quando você chegou, qual foi a dificuldade que você teve para se adaptar com a gastronomia australiana, com essa diversidade? Eu imagino, respondendo já por você, que não deva ter sido muito difícil. Levando isso em consideração, que aí tem uma diversidade de restaurantes muito grandes. É como uma Campinas, uma São Paulo. Ah, hoje eu quero comer japonês, eu vou japonês. Se eu quero comer um italiano, se eu quero comer um brasileiro, eu vou um brasileiro. É meio isso ou você teve alguma dificuldade? Não, é bem isso, porque assim, acho que a palavra-chave da gastronomia aqui na Austrália é a diversidade, justamente por ela ter influência de colonização de outros países, né? A Austrália ela foi descoberta em 1770 por um explorador inglês da Inglaterra, né? A mando do rei, veio e descobriu a Austrália. E uma curiosidade rapidinho, que a Austrália, quando começou a ser povoada aqui, a Inglaterra mandava os presos para os Estados Unidos. E quando descobriram a Austrália, começaram a mandar os presos para cá. Aí o pessoal iam cumprindo a pena e iam ganhando terra aqui para poder construir. Eu acho que é meio que por isso que a Austrália tem um monte de gente doida aqui, você tem que ver. Isso é normal, falo porque tipo, tem muita gente doida nesse país. E, enfim, por conta dessa influência de outros países que vieram para cá, de outros continentes também, a gente tem várias opções de cozinha. E aqui a gente está muito próximo da Ásia, né? E assim, é muito normal assim, nas grandes cidades, aqui em Melbourne, por exemplo, tem a Chinatown, você encontrar restaurante japonês, coreano, tailandês, vietnamita, chinês, sabe? Então, tem bastante Imagina. variedade nesse sentido. E nos próprios restaurantes australianos mesmo, mas aí eles acabam utilizando bastante coisa daqui, porque o país, a Oceania, como o próprio nome já diz, é cercada pelos oceanos, né?
Então, os Sim, frutos do eu já mar é comi. bastante forte aqui, esse tipo de prato. E eles gostam muito de carne também. Porém, os hábitos alimentares são bem diferentes aí do Brasil, né? Por exemplo, no café da manhã no Brasil a gente come pão, manteiga, café, coisa leve assim para poder começar o dia, mas às vezes mais se forçado. Aqui não, aqui é completamente diferente. Que os caras comem ovo, bacon, abacate, pão tostado, É tipo espinafre, cogumelo, tomate, tudo isso com um café. café da manhã americanizado, Americano, americanizado. mas entra também a folha, é isso? Exato. E uma coisa Entra a também que folhagem. cogumelo, é normal os caras comer, tipo, tomate com queijo derretido em cima, sabe? Sim. É bem reforçado nesse sentido. E o almoço, que é bem, que tinha aí no Brasil, que pra gente é o principal do dia, né? E aqui não. Tem até uma passagem que eu fui almoçar uma vez na casa de uns amigos australianos, a primeira vez. Aí depois eu fiquei ligeiro já. Porque assim, eu falei, pô, vou lá almoçar, né? Vou Compartilha. almoçar, pá, a gente aí no Brasil, falei, vou deixar pra comer lá. Cheguei lá, aí começamos a bater papo, aí veio, né? Um pão de forma com alface, tomate, às vezes um rosbife, um presunto, um queijo, um frango ali no meio. Falei, entrada, né? Vou comer aqui. Aí comemos, eu falei, deve vir o prato principal. E fui ver, Renato, aquilo era o almoço, sabe? É super normal, os caras fazem um pequeno Então, o lanche no meio almoço do é mais dia. enxuto. Oi? O almoço é enxuto. O café da manhã é super Enxuto. farto. Entra até uma saladinha. E É, no almoço é super enxuto. no almoço é sanduíche, salada, coisa nesse sentido, sabe? Tipo, Mas tipo um fast food, é coisa rápida. Comida isso. rápida, seria Assim, isso. porque geralmente a galera tem tipo de 30 a 40 minutos para poder almoçar durante o horário de trabalho, Então, né? E é o que faz com que uhum. eles comam mais rápido, porque aqui eles trabalham muito, a galera se dedica muito E ao trabalho, fazem sabe? Tudo refeições mais produtivo. práticas, né? Exato. E à noite? E Aí à noite aí no jantar, que é a questão que assim, que no Brasil a gente geralmente come algo mais leve antes de dormir. Aqui eles costumam jantar por volta das 6, 7 horas da noite e é a hora que a família é se reúne em mesmo. casa, né? Porque dá 5 horas do trabalho, quem pode já sai fora e vai embora para casa. E é o Entendi. Os horário que expedientes aí em geral encerram às 5 horas da tarde, assim né? começa às 7 assim. Entendi, muito legal. É. E eles são assim, deu a hora, tchau, já era, parte amanhã. Lógico que assim, os líderes, a galera que tem mais responsabilidade, mas a maioria deu o horário, tchau. E geralmente nesse período da noite é o horário que a família tá junto, que eles vão pra mesa, vão sentar e eles comem à vontade, tipo, muita carne, massa, vegetal, legume, que é a hora que a família tá E reunida como e que é a eles. questão, Oi? mas e como que é a questão da saúde do australiano? Eu acabei não deu tempo hoje na minha correria do dia a dia. Comendo esse monte de coiseira, tem uma tendência para obesidade por aí ou não? É tipo, é um É país possível desenvolvido, ver, mas, por exemplo, é possível a gente ver. fala dos Estados Unidos, é desenvolvido, mas o índice de obesos é muito grande e o índice de pessoas com problemas de saúde é muito grande. Como que são os hábitos aí? Tem muito obeso, não tem? De forma geral, como que é esse No hábito contexto alimentar? Até geral, porque até que eu particularmente não vejo muito. O que eu vejo muito que me chama muita atenção, porque assim, o país ele é todo acessível. Todas as ruas, todos os bairros, seja no centro, seja tipo em bairro afastado do centro, tem acessibilidade em tudo. Inclusive a gente fez uma pesquisa uma vez, vou usar o exemplo da cidade, e parece que lá tem por volta na época, tipo há 4 anos atrás, cerca de 2.000 cadeirantes. E eu fiquei pensando, onde que tá essa galera cadeirante? A gente não vê pela cidade. Aí é fomos verdade. buscar porque não tem acessibilidade. A cidade não ajuda os cadeirantes a saírem de casa. Sim, Aqui não. Aqui você vê gente, tipo, obeso, que não consegue se locomover, porque não consegue andar, em cadeira de roda adaptada enorme, e sozinho pra rua. Você vê gente, tipo, Deus me perdoe, mas todo travado, mas se locomovendo, mexendo sozinho, sabe, na cadeira de roda. É assim, um negócio incrível, sei. porque a cidade proporciona acessibilidade e dá um amparo legal para isso. E o pessoal pratica muito esporte aqui também, né? O esporte é muito incentivado aqui nas escolas. Sim. Então, desde pequena, a galera já vai, já tem esse hábito de fazer esportes e você vê que a galera mais velha também, pessoas aptas
a correr, a fazer o que for possível, eles fazem, sabe? E isso era até uma característica, porque quando a gente começou a questão da quarentena aqui, teve várias restrições. A gente pode falar um pouco disso depois, se quiser. E uma Sim, delas foi, tipo, uma das coisas que eram permitido fazer durante a quarentena era o esporte. Então, você podia sair para correr num parque, fazer um exercício, claro, respeitando uma distância social, você não podia ficar perto de alguém e, de preferência, sozinho, né? Que era o que eles pediam. Mas era possível, porque eles levam em consideração essa entendi. questão do esporte. Ah, isso é super importante, até porque qualidade de vida, alimentação e esporte andam ali de Mão dada, parzinho, né? exato. De parzinho. Manuel, qual o prato assim que você mais gosta de comer? Renata, eu sou a Daí, não parte. daqui. Daqui eu já Não sei que você daqui, né? abraça a causa. Aí é muito normal, acho que um dos pratos que mais tem é umas tortinhas meio rápidas de carne, né? Uhum. Porque É aqui muito a gente bom. vê muita torta de frango, tem, mas torta de carne mesmo não é tão comum você chegar em alguma rotisseria, numa padaria e ter torta de carne. E aí a torta de carne é normal, né? Aqui tem, eles chamam de meat pie, que é torta de carne. E é uma. Eu acho que a gente pode talvez considerar o prato mais popular daqui, que é como se fosse uma empada aí no Brasil recheada de carne. Porém, Só tem que é também, carne. tem de bacon, tem de frango, tem de queijo, mas a popular mesmo A popular é é a carne. é de carne, né? E é muito gostosa. Você encontra aqui em praticamente todos os lugares, super fácil de achar. E E eles comida de gostam. rua? E a É porque comida de assim, rua? Tem comida de rua aí? tem nos mercados, né? Você encontra na rua, por exemplo, tipo, você tá caminhando na calçada, você vê alguma coisa para comprar, é tipo, é, como é que chama? Crepe, sabe aqueles crepe francês, Sei. recheados, essas coisas você acha para comprar, mas comida em si, na rua, é, pelo menos aqui em Melbourne a gente não vê, a gente vê nos restaurantes mesmo. E que Melbourne, como eu falei, é a capital da gastronomia na Austrália. A cidade, Renato, tem mais de 200 mil restaurantes, bares, pubs, e então a Imagino. Então, variedade mas aí, por exemplo, feiras gastronômicas, acontecem tem, muitas aí, feiras acontece. Tem gastronômicas? o Queen Victoria Market, onde toda quarta-feira, nos normal days, né, dias normais, tirando a parte do coronavírus, que agora está praticamente tudo fechado ainda, Uhum. tem toda quarta-feira uma feira lá que é justamente isso. Vários países se reúnem lá para poder oferecer a comida, a gastronomia e vira ali uma festa, né? Porque tem música ao vivo, é o dia que o mercado fica aberto até mais tarde. Então é possível achar esses eventos assim gastronômicos aqui semanalmente, praticamente, aqui em Melbourne, falando mais específico por conta desse Queen Victoria Market. Não, então a gente pode dizer que você é um menino privilegiado, porque você está numa cidade top, né, onde as políticas públicas funcionam, onde você tem uma gastronomia vasta que você pode escolher. E assim, hoje em dia, se a pessoa também não quiser se ela não tiver esse contato com a cozinha, é muito fácil dela comprar, né? Ela consegue comprar comida pronta em qualquer lugar, delivery, acho que o delivery aí deve estar assim a milhão, Bombando. né? Porque os restaurantes não estão podendo aí também estar abertos, ou tá? Não, né? Agora voltou. Essa semana, semana passada, voltou a poder funcionar, mas com número reduzido de clientes Uhum, e também com distância social dentro do restaurante, né? Então você tem que entendi. manter a distância Mas de um aí metro e vocês já meio. estão em qual fase do distanciamento? Já Então, da questão do quando Covid para começou a volta? questão de reabertura das coisas, o governador aqui do estado que eu moro deu 3 steps, né? 3 etapas. A primeira, que é o que a gente está vivendo, que é restaurante, escola pôde voltar, coisas nesse sentido. E a ideia é que até o dia 20 de julho voltasse tudo normal. Porém, o que aconteceu? É, uma das regras que teve durante a pandemia, a gente não podia receber visitas em casa. Teve um momento que a gente podia receber 5, depois não podia receber mais nada,
E aí depois que liberou algumas coisas, pôde receber até 10 convidados em casa. O que aconteceu? Depois que de 2 semanas para cá, começou a aumentar os números de casos de coronavírus. E foi identificado que a maioria dos Entendi. casos veio por conta de pessoas que visitaram outras e que acabaram tendo esse contágio. Então ele voltou atrás. Hoje a gente só pode receber 5 pessoas em casa de novo. Então, assim, já não sei mais também como é que vai ser, se vai voltar até o dia 21 de julho, porque o país está bastante preocupado com isso, estão falando no lockdown de novo, por conta da segunda onda do coronavírus. Então, a gente está assim na expectativa, não sabe ainda, talvez na semana que vem, que é todo domingo, eles atualizam as novas ações ou alguma coisa emergencial se fugir do controle durante a semana. Então, a gente está esperando para poder ver no próximo domingo qual que vai ser, porque talvez o país volte com mais restrições, né? Por conta do aumento do contágio da Do doença. Covid. É, Esse mas Covid está mexendo muito assim com a vida das pessoas, parou o mundo, né? Aqui, falando em nível de Brasil, é muito triste. A Sara, que belezinha. tem uma galera aqui, fala um oi Aqui pra no galera, Rio, Renata. Essa galera tá assistindo aqui, gente. Aqui, ó, o Patrick não, um Nicole, oi geral pro pessoal. Vou dar um oi pra galera toda, ó. Gu Ó, um Rosseto, monte de gente entrou Lenice, Sara. participando. O Marquinhos falou aqui que ele é de. Não é de Blumenau, não, ele é de Balneário Camboriú. Falei errado aquela hora, tá corrigido agora. Mas é Santa Catarina, então tá valendo. Tá tudo certo, tá tudo, E viu, tudo Renato, uma grudadinho. coisa que aqui na questão do coronavírus ainda a gente falar rapidinho, para você ver como é que é Ah, importante o governo se preocupar com isso, que a gente conseguiu não cruzar a olha o ponte, Marcos, mas que chegar belezinha. quase no final dessa questão, porque assim, o governo levou muito a sério, sabe? E teve muitas regras, por exemplo, se eu fosse sair de casa durante a pandemia, durante a quarentena, e fosse sair, eu podia sair, tipo, eu e mais uma pessoa só, para ir no supermercado, alguma coisa de emergência. Se não tivesse uma justificativa boa também, você seria punido. E eu tinha que manter a distância. Porém, se eu saísse eu e mais 2 pessoas, ou seja, 3, e a polícia visse, a gente levava uma multa, US$ 1.600 de multa, quase R$ 5.000. Então, assim, isso é só um Tenso. exemplo. Outras coisas também, tipo, se tivesse festa em casa, a Então, multa era mas eu maior. acho que então, você falando assim, eu fico até. É até chato, porque se você é brasileiro, você também acompanha as coisas que acontecem aqui, sua família está aqui. Imagina o Brasil, do tamanho que é, a gente está falando da Austrália, que é muito menor do que o Brasil. A gente tem um país onde falta liderança, onde as pessoas não respeitam a quarentena como deveriam respeitar, festa rolando adoidado, e assim, não é da população em geral, é de quem deveria dar o exemplo. Hoje, assistindo o jornal, é assim, é o governador de não sei da onde, é o governador de não sei da onde fez festa, é a milionária que pagou teste para os 300 convidados dela na entrada da festa dela, se tinha aqueles testes rápidos. Se tivesse Covid, não entrava. Se não tivesse, não entrava. Mesmo a gente sabendo que a efetividade dos testes rápidos, eles só aparecem mesmo se a pessoa a partir de uns 5 dias. É isso que eu vejo acompanhando. Então, se eu peguei Covid hoje e eu for para a festa, eu vou transmitir para outras pessoas, mas eu não apareceu no teste. Então, é assim, é triste a gente ver. A insegurança que causa, tanto econômica quanto nas pessoas, porque a gente fala assim, se você tem dinheiro guardado, se você consegue sobreviver a essa onda, ok, você é um privilegiado. Só que a gente não está falando de um país onde a maior parte das pessoas não tem condições. Ele ganha de manhã para comer de tarde. Ele tem o salário do mês justo. Se ele não está trabalhando, como é que fica? Então, muita gente, eu conheço muita, mas centenas de pessoas que foram mandadas embora, fábrica inteira sendo mandada embora, fábricas fechando. Mas, enfim, e aí você vê, assim, qual política pública? O presidente fanfarrão, né? O presidente é fanfarrão, porque ele não tem opinião, ele trata o negócio com total, assim, ironia. Enquanto que a gente fala assim, pô, se tivesse política pública que realmente resolvesse, se partisse lá de cima, né? E lá em cima
viesse uma lei que falasse, olha, se acontecer isso, a polícia prende, vai acontecer isso, vai ter multa, com certeza as pessoas iam respeitar. Mas aqui ainda está tudo a ver navios. Eu acho, na minha humilde opinião, que está muito longe ainda do Covid atingir um pico aqui no Brasil, sabe? Eu acho que o negócio ainda vai estourar. Na minha cidade mesmo, lá em Caçapava, a gente vê o número de casos aumentando. Mas daí as pessoas falam assim, nossa, mas são cento e poucos mil habitantes, só tem 15 casos. É que esses 15 já passaram por 400 mil outros e a gente não tem noção. Muita gente, ontem fechou uma clínica, ontem fechou uma clínica em Taubaté, se eu não me engano. Eu não peguei a reportagem, eu vi falando, porque a maioria dos funcionários estavam, como é que é? Com Covid. Estavam com Covid e não sabia que estavam com Covid. Então fica uma coisa muito assim, sem norte. Daí as Eu pessoas acho, não, né? As pessoas acabam não sabendo para quem seguir, porque um fala uma coisa, outro fala outra, e a gente acaba querendo se espelhar em quem é liderança, né? A gente acaba querendo se espelhar em quem é liderança. Então, se a liderança tem uma postura mais tranquila em relação ao problema, as pessoas tendem a ser mais tranquilos em relação ao problema, né? Só que o problema está aí. E eu acho que o correto era a gente ter iniciativas que a gente visse que pudesse pegar dos países que já passaram por essa experiência, que já sabem como contornar a situação e usar como exemplo, né? eu acho que assim, né? O presidente aí no Brasil é muito difícil de falar, porque ele tem a visão dele, Sim, acho que ele sabe o que ele faz. Eu acho que a história lá na frente vai contar tudo também, como as coisas vão sim, fato. acontecer, né? O que a gente pode falar, que eu me sinto confortável para falar, é o que a gente vê por atitude das pessoas, né? Porque, assim, talvez quando um líder não dá o exemplo, e a gente sabe que talvez por algum motivo ou por outro ele não está sendo coerente de alguma maneira, não é porque essa pessoa que a gente esperava algum exemplo não está dando exemplo que a gente não vai fazer a nossa parte também, né? Então eu falo assim, se a gente for Sim, ver lá por Cruzeiro, que eu falo com bastante propriedade, porque estou acompanhando a questão lá, você vê, Renata, a galera, tipo, dia de semana, final de semana, parece que tá normal. Você vê aglomeração fazendo fila nas lojas, sim, querendo pagar conta, às vezes na porta do banco, gente aglomerada. E os casos sim. estão subindo lá. Hoje a gente tem 62 casos confirmados em Cruzeiro. Uma semana atrás tinha 30 e poucos. Então, tá subindo de uma maneira muito considerável, né? Nossa, então o Cruzeiro tá bem grande. E a gente tem 20 leitos de UTI. E lembrando que De UTI. Cruzeiro é, são. Não é, a Santa Casa não atende só o município, atende toda a região do Vale Histórico ali. Então imagina se todo mundo ficar É doente, né? verdade. A Então, Santa assim, Casa de eu acho que Cruzeiro atende todo o território. o momento ele pede consciência e empatia por parte da população, de todos nós, né? Porque, assim, é uma coisa Uhum. que eu tenho falado muito. Eu acho que agora é o momento da juventude tomar o protagonismo, tomar a liderança para poder dar suporte às pessoas que estão no grupo de risco. Porque, assim, se precisa trabalhar, eu entendo, cara. Vai lá, trabalha, faz sua parte, sabe? Mas manter a higiene, evitar contato, aglomerar, porque, assim, o que não pode acontecer é nos tornarmos transmissores voluntários do coronavírus, né? Porque eu posso Sim, pegar o coronavírus e ficar de boa, e não ter problema. Mas eu posso mas outras é, pessoas podem ter, né? mas eu posso, tipo, pegar e levar para minha casa. Minha mãe teve câncer, minha mãe está no grupo de risco. Imagina se eu Sim. chegar lá e Então, levar para dentro da minha casa, entendeu? por E. exemplo, eu faz muito tempo que eu não vejo a minha mãe, porque a minha mãe está com 80 anos, ela é grupo de risco. O meu pai também com câncer é grupo de risco, né? Então a gente acaba mantendo esse distanciamento. Mas assim, tá tudo bem, tá não sei o quê, tá não sei o quê. É difícil, é Exato. difícil. Às vezes eu tô com saudade da minha mãe, eu vou na porta, eu fico lá no portão, minhas irmãs não deixam entrar. E daí, mãe, não sei o quê, daí lá da janelinha ela fala, não, filha, tá tudo bem, não sei o quê, mas eu acabo não entrando, porque é questão da responsabilidade que a gente Responsabilidade. tem com os outros. Exato. O que E a eu Karina acho falou uma é. coisa aqui também, Renata, que é muito interessante, que ela falou que em Cruzeiro ficou pior por conta
da redução dos do horário horários do reduzido. comércio. Isso é uma coisa que a gente tem que Sim, levar mas bastante em consideração. porque na verdade o horário reduzido não é em cruzeiro, né? Acho que a maioria o decreto aí que pegou, então, por exemplo, os municípios, o comércio, ele em cruzeiro, eu não sei, em Caçapava, por exemplo, é das 14 às 18. Aí o que acontece é o seguinte: você tem conta para pagar, bom, enfim, as pessoas têm vida, né? Aí você pega, por exemplo, na semana passada, na, na loja 100, quando abriu o negócio, meu Deus do céu, tava um dia nublado, um grudadinho com o outro, porque numa fila enorme, um frio, um vento, algumas pessoas com máscara, outras sem máscara. E assim, dentro da loja não podia entrar, tem um número X de pessoas, os funcionários, né, fazendo o papel deles. E aí a gente fala assim, pô, você realmente precisa ir até, até a loja, né? Você precisa sair de casa, é uma necessidade. Tem alguma outra pessoa mais nova que tenha condições de fazer isso para você? Aqui em Exato. casa a gente Foi o que eu aplica muito falei isso, da questão dos jovens, né? De né? tomar protagonismo nesse sentido. De se tornar. Exatamente. Por quê? Por exemplo, aqui em casa, eu acabo indo, porque eu preciso trabalhar, né? Eu tenho um restaurante, eu preciso trabalhar. Pô, a gente usa luva, a gente usa máscara, a gente usa álcool em gel, tem para tudo quanto é lugar. Não tá podendo servir para as pessoas ainda, entra em número reduzido na loja. Mas essa questão de reduzir o horário para o comércio ficou pior. Por quê? Porque daí as pessoas querem resolver os problemas delas, que todo mundo tem problema para resolver, e assim, sempre o seu problema o meu problema é mais urgente que o seu, Tudo não é é assim que importante, a né? gente Tudo é fala? importante. Né? Todo mundo é assim, tipo, o meu é mais importante, eu preciso resolver hoje, eu preciso resolver hoje. E as pessoas vão, aí se encontram. E assim, nas portas em Caçapava, das lojas grandes, Magazine, nossa, é muita fila, Que eu muita também fila. não julgo Mas essas assim, pessoas, muita gente também andando porque com a rua sem é máscara. complicado a gente, às vezes, julgar, porque, assim, pegou Não, todo não mundo de tem surpresa, como, né? porque Às cada vezes a um gente sabe o não. que é a vida de cada um. A gente não está dentro, a gente não sabe a real necessidade da pessoa. Então, é um papel mais de conscientização, né? Eu acho que aqui no Brasil está faltando essa questão da política pública voltada para a conscientização das pessoas. Eu Exato. Eu acho acho que, que, assim, de o que forma já geral, é isso. provou é que só vamos cruzar a ponte se todo mundo ficar em casa o máximo possível, né? Eu acho que o melhor Exatamente. caminho é esse. Quem puder ficar, a gente faz o apelo para que fique, porque não quero ver ninguém em cruzeiro ou qualquer outro lugar morrendo por conta dessa Sim, doença. E eu acho que, assim, né, conscientização. Conscientização, fazer o possível para ajudar quem está no grupo de risco e evitar se sim, tornar um transmissor voluntário. Outro dia eu vi aqui uma notícia que me deixou, assim, bastante assustado, de uma garota que foi numa festa no final de semana e levou e foi contagiada com coronavírus dentro nessa ah, eu festa, vi. foi para E dentro de daí casa, morreu, passou né? para a avó, para a mãe e para E o pai. a mãe A mãe e a avó morreram. Imagina a cabeça morreram. dessa Foi. menina sabendo que ela foi responsável pela morte da avó e da mãe, por conta de Foi. responsabilidade. E é o que vai acontecer, infelizmente, Exatamente. com muitas pessoas se não se conscientizarem e ficarem em casa o máximo possível. Foi o que eu falei mais uma vez. Se tiver que trabalhar, beleza, vai lá, trabalha, faz sua parte, ganha seu dinheiro. Mas mantenha a higiene necessária para não se tornar um transmissor voluntário. Sim, e principalmente a questão do uso da máscara, né? Eu usar máscara, eu ajudo a me proteger e a te proteger, né? A me proteger e a te proteger. É um princípio básico. E eu acho que nem na rua, que nem a Nana tá falando, que o povo parece época de Natal. Caçapava tá normal, Cruzeiro eu não sei como. Mas Também parece. muita gente pra rua e muita gente sem máscara, muita gente sem máscara. Ontem aqui também, do pessoal do jurídico, eu não acompanhei direito, obrigando também o presidente a usar máscara, porque ele tem mania de sair sem máscara e aglomerar e tudo mais. E eu me acho no direito, como cidadã, de falar com o presidente, e quem não gostar pode sair da live. É, mas ele obrigando ele também a usar máscara, isso é muito importante. Eu acho que faz parte da política pública a questão do exemplo. Mas a gente sempre lembrando nesse foco seu, que eu acho que mais do que o certo. Não é porque um não faz que a gente não vai fazer.
né? Não, é isso Não é aí. porque a gente tem noção do que é certo, a gente tem noção do que é certo e do que é errado. Então, pilas, né, gente? Vamos fazer a nossa parte. Mas, Manuelzinho, voltando na questão da gastronomia, eu acho que você é um menino brilhante. Eu acho que você está numa cidade brilhante, acolhedora, né? Você abraçou Melbourne tanto quanto que você abraçou Cruzeiro. Eu conheço a trajetória em Cruzeiro. Eu acho que você é um menino de sucesso. Eu não vejo outra palavra para você, a não ser assim, sucesso. Está estampado assim na sua Você testa, pode está ter certeza gravado. que você Essa é a faz minha parte disso, você opinião, faz parte da minha história. mas essa é a minha opinião enquanto Renata, porque eu te admiro. Eu acho você novo de idade, mas com qualidades assim inúmeras e isso é muito legal na galera jovem, né? Eu não tenho mais 20 anos, daqui a pouco eu já estou chegando nos 40, eu tenho idade para ser sua mãe. Mas eu Não, falo não, assim, eu acho que nem eu tenho. tanto, né? Mas Eu tô com 29. eu falo assim, essa galera mais nova, essa galera que nem você, que abraça a causa do social, que abraça a causa do fazer o bem, das pessoas que abraça a causa de olhar para o próximo com o coletivo, pela coletividade, que pensa no próximo, né? Que você não pensa só em você. Todas as vezes que a gente conviveu, o João Paulo é uma belezinha, João né? Paulo Kim Sucesso, tá eu concordo, conectado João. aqui. Abraço, João João, Paulo. beijo pra você, que saudade, gente, que saudade da galera de Cruzeiro. Mas eu acho que tem que servir de exemplo, Manuel, que nem você servir de exemplo para o João e para muitas outros jovens, que às vezes cada um dentro do seu perfil, mas as pessoas todas têm qualidades. E ó, o Marcos, ó, show de bola, Marcos, concordo com você. Esse cara E é aí, incrível, vou usar a palavra incrível. Exemplo para mim também, que sou mais novo. Marcos, sei que é um exemplo para mim, cara. Sua história é incrível. Parabéns. Manuelzinho, eu acho que servir como referência, né? Falar com você é sempre muito bom, porque eu sempre aprendo, né? A gente sempre aprende nessa troca de experiência com pessoas que sabem mais, outras que sabem menos, e a vida é essa troca de experiências que a gente tem. Poder falar com você hoje, para mim, está sendo uma honra. As pessoas poderem. Eu vou deixar salva essa live para as pessoas poderem ver de novo essas curiosidades com relação à Austrália, né? Foi muito legal saber do canguru, das políticas públicas que realmente funcionam. Um dia a gente ainda vai chegar lá, né? Mas eu Eu acho que o mais creio. importante é você sozinho com você mesmo, saber que nessa longa caminhada que a gente chama de vida, né? Você tendo consciência das coisas de certo, de errado, de pensar no próximo, eu acho que isso faz todo o seu ambiente, a sua volta ficar melhor, né? E a gente pode contribuir de uma forma muito efetiva. Às vezes a gente não consegue ter outros manuais por aí, né? Às vezes as, as pessoas não conseguem, às vezes, desenvolver projetos ou isso ou aquilo, mas elas conseguem, naquele mundo que elas estão, desenvolverem alguma coisa e serem melhor, né? Usar uma máscara. Olha, eu não posso ir lá ajudar no projeto no final de semana, mas eu posso sair de máscara. Eu posso, né? São várias pequenas coisas do dia a dia que as pessoas podem fazer para melhorarem e tudo mais. O Instagram tá falando para mim que faltam Hum, 20 segundos para segundos. encerrar. Renato, deixa eu te agradecer então pela oportunidade de estar aqui, dizer que Eu você que é agradeço. referência para mim também. Eu sou muito feliz de ter você na minha vida, que eu aprendi muito com você lá atrás. Seu exemplo de empreendedorismo aí com o seu restaurante. Você começou lá, eu vi quando tudo começou, você com toda a garra e determinação